Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, estamos iniciando mais um bimestre, o nosso 3º bimestre, e hoje é a nossa aula de número 1. Por isso, somos gratos a Deus, que Ele nos permitiu estarmos aqui mais uma vez. O chato é que nós ainda estamos online. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele faz o melhor. Então, esse momento que nós estamos vivendo é o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Nós só precisamos entender mesmo o que Ele quer nos ensinar, né? Vamos entender esse período como um aprendizado e sermos gratos a Deus, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Nordeste açucareiro, tá bom? Bem, é um tema muito interessante para nós estarmos estudando, né? E vai trazer algumas informações sobre o Brasil que a gente já conhece, até porque nós já ouvimos falar lá no 3º, no 4º, no 5º ano, tá? Mas agora a gente vem com mais detalhes, quando a gente fala sobre o Nordeste açucareiro. Bom, a imagem de abertura do capítulo é uma plantação de cana-de-açúcar. Vocês estão vendo aí? Olha que imagem bonita, estamos aqui, mudamos, né? Para uma plantação de cana-de-açúcar. Nós vemos aqui trabalhadores, pessoas trabalhando aí. Aqui eles já estão no processo de retirada da cana. E ela já foi plantada e aqui nesse momento eles estão fazendo essa limpeza. Bem, o livro vem falando que o açúcar foi o principal produto do Brasil colonial. E essa é uma verdade. Bem, o Brasil, ele sempre foi valorizado pela sua terra muito fértil. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram produtos para que acontecessem plantações no Brasil em larga escala. Um dos tipos foi a cana-de-açúcar. Bem, o primeiro produto explorado no Brasil foi o pau-brasil. Mas o pau-brasil já estava aqui, eles só exploraram. A cana-de-açúcar, eles trouxeram para cá e fizeram todo o plantio em larga escala. Escolheram plantações e propriedades grandes e começaram a plantar o açúcar. Bem, de início, a intenção do açúcar era claro, que o açúcar estava dando muito dinheiro, muito dinheiro. Então, você ter um local muito fértil para você plantar o açúcar à vontade foi, assim, muito importante. E para a história do Brasil também, porque aqui explorava-se todo esse processo. Bem, é nesse período também que nós vamos ver quando nós vamos produzir o açúcar, ou depois que recolhe toda a cana-de-açúcar, que começam as queimadas. Por quê? Plantou o açúcar, retirou a cana, sobra as folhagens da cana-de-açúcar. E o que eles fazem com essas folhagens? Eles têm que queimar tudo para o solo ficar bem limpinho para eles plantarem novamente. E aí fala assim, as queimadas hoje estão realmente destruindo a camada de ozônio. Mas isso, já começou há muito tempo. Essas queimadas aqui que vocês estão vendo, já iniciaram há muito tempo. Então, vamos lá? Vamos ao capítulo em si.
Vamos lá, página 114. Abram o livro de vocês aí, página 114, açúcar, o melhor investimento. Por que o açúcar foi um excelente investimento? As terras brasileiras, elas precisam ser habitadas e produtivas. Então, qual a ideia do rei de Portugal aí nessa questão? A ideia do rei de Portugal era tornar as terras férteis. Por isso, eles trazem a cana-de-açúcar. Mas o sucesso, a cana-de-açúcar foi um sucesso. A coroa portuguesa, ela não vai investir nenhum centavo nessa produção açucareira. Eles vão doar as terras para que aconteça a plantação da cana-de-açúcar. Bem, Pernambuco, as capitanias de Pernambuco e Bahia foram as que mais prosperaram no plantio da cana-de-açúcar, devido ao clima quente e úmido e ao solo fértil dessas capitanias. Então, o clima quente e úmido e aos solos férteis dessas capitanias. Então, Bahia e Pernambuco vão, assim, ter grandes plantações de cana-de-açúcar. Bem, então, como que aconteceu esse empreendimento? A coroa vai incentivando e eles vão plantando, tá? A coroa incentiva e eles plantam cada dia mais açúcar, mais plantações, mais fazendas, e assim vai acontecendo. E para a coroa portuguesa foi um comércio muito, muito lucrativo. Lucrativo demais. Bem, vamos ver agora como era a organização de um engenho. Vamos ver como era a organização do engenho? Bom, essa imagem está no nosso livro, na página 116. Ela mostra como era a organização de um engenho, tá? Bem, a palavra engenho era um equipamento, originalmente, né? Utilizado para moer cana. Mas, no Brasil, passou a designar, no período colonial, a fazenda produtora de açúcar. Então, no Brasil, nós chamamos de engenho a fazenda produtora de açúcar. E os engenhos podiam ser o trapiche, que operava com moendas movidas pela força animal, e também o engenho real, em que eram utilizadas moendas movidas pela força da água, tá? O melaço era colocado em formas na casa de purgar e lá permanecia por vários dias até cristalizar. Eu vou daqui a pouco mostrar uma outra imagem que vai mostrar como se chegava ao açúcar. Mas vamos entender então como eram as principais partes do engenho. Bem, aqui em cima eu tenho a Casa Grande. A Casa Grande era a residência do senhor de engenho e de sua família. Ela podia ser térrea ou assobrada, funcionando também como fortaleza, hospedaria para visitantes e centro administrativo do engenho. Observem que a Casa Grande ela fica no alto, para que vigie tudo que está acontecendo no engenho. Bom, abaixo da Casa Grande ficava a capela, local reservado para orações e cerimônias religiosas, como batizados e casamentos. A parte de baixo era o complexo de senzalas, que, ó, estão vendo?
senzala. Era onde ficavam os escravos, onde os escravos dormiam. Bem, aqui eu vou ter a casa do engenho. Desculpa aí. Casa do engenho. Aqui, a caldeira e casa de purgar, que era onde se fazia o açúcar. E aqui o local de secagem do açúcar. Observem que a secagem do açúcar fica bem ao ar livre, que era o momento mesmo de secar para fazer o açúcar. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Na moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e assim apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole.
O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Muito interessante, né? Esse processo aí da cana-de-açúcar, de fazer a cana-de-açúcar, achei muito interessante. Bem, passado por todo esse processo, né, nós entendemos como funciona todo esse processo da cana. Nem todo dono de canavial era senhor de engenho. Como assim, professora? Nem todo dono de canavial era senhor de engenho. Às vezes ele era dono daquela terra, tá? Mas ele não tinha um engenho. Então, porque para se instalar um engenho era muito custoso, era um custo muito grande. Então, que tinha que ter as máquinas próprias. Então, eles pegavam a cana-de-açúcar e levavam para um determinado engenho, tá? Bem, existiam duas modalidades de arrendatários. Os lavradores de cana obrigado, que só podiam moer a cana em determinado engenho. E os lavradores de cana livre, que tinham liberdade de escolher o engenho que oferecesse mais vantagens para o negócio. Bem, porque para instalar o maquinário era um maquinário difícil. O trabalho no engenho. Eu disse que o trabalho era feito por escravos. Lembram disso? Então, a primeira mão de obra explorada nos engenhos foi a dos indígenas, né? E depois, na segunda metade do século VI, o trabalho dos indígenas passou a ser substituído pelos escravos africanos. Eu mostrei para vocês as senzalas. E as senzalas eram locais onde os escravos ali conviviam, dormiam juntos, famílias todas juntas ali naquele local. Um escravo era muito barato, porque o dono das fazendas ele dava para os escravos os restos das comidas. Nós até ouvimos falar que, vocês com certeza já ouviram falar, que eles criam nesse processo a feijoada. Por que a feijoada? Porque a feijoada ela vai ser feita com os restos das carnes, os pedaços do porco que ninguém gostava, era o que eles criam a feijoada. Então os escravos, eles sofriam e trabalhavam muito nesse período. Os escravos exerciam a maior parte das atividades no engenho. Na produção do açúcar trabalhavam em número menor de cativos. Eles desempenhavam funções especializadas nas moendas, nas caldeiras e nos tachos. Então tinha um escravo para cada função. Gente, sem a mão de obra escrava, era difícil manter o engenho. Bom, no trabalho do engenho, eu vou ter os agregados, o mestre do açúcar e os feitores, tá? O artesão mais especializado era o mestre do açúcar. Ele era responsável pela qualidade do produto. Todos os artesãos eram livres e assalariados como os feitores. Um deles cuidava da moenda, o outro se encarregava da plantação. Ambos eram subordinados ao feitor-mor, responsável pelos escravos e por garantir a execução de todas as tarefas. Então, o feitor-mor... deixa eu falar. Tanto essa imagem aqui, quanto o que eu estou falando, está na página 118, tá bom? Bem, então, o feitor-mor,
ele era encarregado de tudo o que acontecia. Ele era o maioral ali daquele local. Bem, o período em que os escravos africanos mais sofreram foi esse, o período canavial, né? O Nordeste açucareiro. Nós, na semana que vem, vamos continuar esse capítulo falando sobre como funcionava, né? Como era essa questão aí do Nordeste açucareiro, tá? Agora, nós vamos fazer os exercícios de hoje, tá bom? Os exercícios de hoje estão nas páginas 115, 117 e 127. Vamos lá? Lê 115. Número 1. Quais foram as razões pelas quais a coroa portuguesa investiu na produção de açúcar na América? Quais foram as razões? Logo no início do vídeo eu expliquei as razões. 2. Identifique as capitanias nas quais o cultivo da cana-de-açúcar prosperou. Por que essas capitanias tiveram sucesso? 3. De que forma ocorreu a implantação do empreendimento açucareiro na América Portuguesa? De que forma? Página 117. Quais eram, número 4, as principais partes que compunham o engenho? Eu fiz o vídeo explicando as partes que compunham o engenho. E número 5, o que eram a Casa Grande, a Capela e a Senzala? Casa Grande, Capela e Senzala. Vai dizer aí o que eram e qual a finalidade de cada uma, tá? Na 127, eu coloquei somente para fazer o que está aqui, aluno cidadão. Está assim. Atualmente, o consumo excessivo de açúcar é considerado um dos principais riscos à saúde. Aqui está pedindo para juntar aos colegas, mas é claro que a gente não vai juntar. É para fazer sozinho, tá? Façam uma pesquisa sobre o tema seguindo o roteiro, ó. O que pesquisar? Problemas de saúde causados pelo consumo excessivo do açúcar. Recomendações da Organização Mundial da Saúde a respeito do consumo diário de açúcar. O que fazer com os dados obtidos? Ó, avaliar se o consumo diário de açúcar de vocês está de acordo com os padrões recomendados pela OMS. Compartilhar as informações e debater as possíveis ações que governos e empresas e sociedades podem realizar para reduzir o consumo de açúcar pela população brasileira. Aqui você não precisa compartilhar, mas você, no último ponto aqui, você vai dizer possíveis ações que as empresas podem desenvolver para reduzir o consumo de açúcar, tá? Olha só, essa pesquisa eu não vou corrigir hoje. Na semana que vem, eu vou iniciar a aula falando sobre essa pesquisa, tá? Então, hoje, eu vou só corrigir com vocês a página 115 e 117, tá? A página 127, eu vou conferir na próxima semana, na próxima aula. Tá bom, queridos? Bom, vamos conferir as respostas do exercício de hoje? No número 1 da página 115, eu perguntei quais foram as razões pelas quais a coroa portuguesa investiu na produção de açúcar na América. Bem,
a crise econômica pela qual passava em razão da diminuição do lucro com o comércio de especiarias, as invasões estrangeiras nas terras americanas, o fato de não terem encontrado ali, até aquele momento, metais preciosos, sua experiência prévia com o cultivo de cana nas ilhas atlânticas, tá? Então, eles não tinham encontrado até aquele momento metais preciosos, então vamos investir na cana-de-açúcar. Essa foi a ideia, tá? Que eles só vão, ó, no Brasil aconteceram várias explorações, né? Primeiro foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. E logo em seguida nós vamos ver a exploração do ouro, que é quando descobre o ouro, gente. O negócio aqui fica tenso, tá? Em seguida nós vamos ver. Em seguida, né, mais pra frente no assunto. Número 2. Identifique as capitanias nas quais o cultivo de cana-de-açúcar prosperou. Por que essas capitanias tiveram sucesso? Eu falei, foi Pernambuco e Bahia. Graças ao clima quente e úmido e ao solo fértil dessas capitanias. Número 3. De que forma ocorreu a implantação do empreendimento açucareiro? A coroa incentivou particulares a montar os engenhos de produção de açúcar na América Portuguesa. Esses investidores eram responsáveis pelo financiamento e pela organização da economia açucareira. Vamos para a página 117. Número 4. Quais eram as principais partes que compunham o engenho? Os canaviais, a lavoura de subsistência, as instalações para a produção de açúcar, a casa grande, a senzala e outras dependências como a capela. Aí eu venho pedindo em específico o que era a casa grande, a capela e a senzala. Casa grande, residência do senhor de engenho e de sua família, que funcionava também como fortaleza, hospedaria para visitantes e centro administrativo do engenho. A capela, local reservado para orações e cerimônias religiosas, ficava próximo à casa grande. E a senzala era parte destinada ao alojamento dos escravizados. Bom, a 127 já expliquei que na aula que vem eu começo com a página 127. Tá bom, meus amores? Olha só, por hoje é só isso, tá? Nos vemos na semana que vem com a continuação desse capítulo, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus.